palestras. Nós vamos passar agora, então, ao último painel. A professora Flávia Pereira Rio chegou. Seja bem-vinda, minha querida Flávia. Mazzola, eu e Flávia compomos, então, este último painel. Desembargador Alexandre, acho que o Gustavo pode fazer a moderação desse último para a gente ficar... Então, eu acho que sim. Então, eu passo a palavra para o Gustavo, só para a gente poder organizar os trabalhos, né, e seguir adiante. Vamos lá, pessoal. Só uma explicação, né? Antes o moderador do evento era o Dr. Gustavo Moraes, mas ele teve também uma questão profissional. A semana não está fácil para os advogados de propriedade intelectual, né? Porque a gente tem aí a ADI 5529 no Supremo, então existe uma certa judicialização também, além da ação essa semana, então realmente a gente está tendo algumas urgências. Então essa é a razão pela qual eu estou tendo a honra, né, de substituir o Dr. Gustavo Moraes e tendo a honra de moderar esse painel que eu tenho certeza vai ser de altíssimo nível. Tá? Nesse último painel, pessoal, a gente vai falar um pouco de formação de padrões decisórios e segurança jurídica. Eu acho que é um tema fundamental, é um tema que teve alterações importantes e significativas no novo CPC. A gente tem a criação de alguns institutos, né, que vão ser explorados no nosso painel. Institutos esses que ainda, depois de 5 anos, né, do novo CPC, eu acho que a gente está usando eles de forma tímida. Eu tenho certeza que o Mazzola, acho que vai tocar um pouquinho disso. Eu acho que a gente já tem alguns casos interessantes, inclusive na área de propriedade industrial. Então, mas eu acho que esse painel ele vem muito bem a calhar, ou seja, para a gente poder examinar, né, em detalhes a questão da ideologia do CPC sobre essa questão, quais são os mecanismos, e depois também a gente vai falar um pouquinho, né, da questão dos recursos repetitivos, o papel do amicus curiae, que eu acho que é tão relevante, né? Eu acho que é uma questão já antiga em outros sistemas jurídicos. No Brasil, acho que a gente pode dizer um pouco mais recente, né? E a gente viu, por exemplo, essa semana, na própria ADI 5529, 17 amicus curiae na ação, né? Ou seja, 17 entidades diferentes sustentando. Então, a gente vê realmente a importância do amigo da corte aí para a formação da convicção, né, do judiciário. Bom, vamos lá. Passando para apresentar os nossos palestrantes, eu acho que o desembargador Alexandre Câmara não precisa de apresentação, né? Ele já foi apresentado no início, é o coordenador geral do nosso evento. Inclusive, na bio que ele mandou para a gente, ele mandou uma bio extremamente reduzida. A bio que eu tenho aqui é somente que ele é doutor em Direito, professor da FGV e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que eu poderia falar muito mais aqui sobre o currículo do desembargador Alexandre. E aí eu vou pedir Vênia para dizer, já colocar mais uma característica aqui do currículo dele. Certamente, um dos maiores processualistas do Brasil. Tá? E que eu tive muito orgulho de ter tido como professor, não sei se eu te falei isso, desembargador Alexandre, na UFRJ, na graduação, ou seja, no meu primeiro contato com o processo civil foi com o desembargador Alexandre Câmara. Então eu tenho muito orgulho disso e desde o início, eu acho que muito em função dele, já gostei muito de processo civil. O segundo palestrante do painel é o meu amigo, meu sócio, Marcelo Mazzola. Mazzola também foi tímido aqui no currículo dele, colocou só doutorando e mestre em Direito Processual pela UERJ, também é sócio do escritório da Anima Síntese, e um excepcional processualista. A gente pode dizer, talvez, um processualista da nova geração, né, que está vindo aí com tudo e certamente vai nos brindar com uma excelente apresentação. E, por final, eu gostaria de apresentar a doutora Flávia Rio. Flávia, eu ainda não conheço pessoalmente. Flávia, é um prazer você ter aceitado o nosso convite para compor a nossa mesa. A Flávia é doutora e mestre em Direito Processual pela UERJ, é professora adjunta de Direito Processual Civil também na UERJ, pesquisadora visitante pela Università degli Studi de Torino, Itália, e também uma tabeliã. Bom, então agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para o desembargador Alexandre Câmara. Desembargador Alexandre, a palavra é sua. Boa tarde. Obrigado, Gustavo. Eu queria, de início, dizer que é uma imensa alegria participar deste painel especificamente.
Eu estou aqui cercado de amigos, Mazzola é um queridíssimo amigo, a Flávia também, e dois processualistas por quem eu tenho uma profunda admiração, além da nossa conexão, já que somos todos oriundos da UERJ, e ainda que de gerações diferentes, eu sou bem mais velho do que a Flávia e o Mazzola, mas temos essa origem comum. A UERJ tem sido a grande responsável pelo desenvolvimento de um pensamento processual de alto nível aqui no Rio de Janeiro, desde o professor Zé Carlos Barbosa Moreira, e a gente vai sempre tentando, de alguma maneira, manter o sarrafo alto. A gente sabe que não vai conseguir manter o nível dele, mas a gente tenta, a gente se esforça. E participar desse painel me alegra também pelo tema. O tema dos padrões decisórios, dos precedentes, dos enunciados de súmula, é um tema que me é muito caro, um tema que eu venho estudando já há muitos anos, há quase 10 anos eu tenho me dedicado a estudar com muita profundidade esse tema. E quando nós montávamos o temário deste evento, o Mazzola sugeriu, e eu achei muito interessante, o Mazzola sugeriu que eu falasse sobre a ideologia do CPC e relacionasse isso com a formação de padrões decisórios. Então, eu queria começar, talvez pelo final, dizendo que quando eu falo em padrões decisórios, que é uma terminologia que não era de uso corrente na doutrina, nós não víamos isso sendo usado, mas que começou a se difundir, talvez muito em função de um trabalho meu, um livro que ganhou aí algum imerecido destaque, chamado Levando os Padrões Decisórios a Sério, mas não é uma terminologia que eu, pessoalmente, tenha criado. Eu não tirei essa terminologia do nada. Ela, na verdade, aparece no texto da lei. No artigo 966, parágrafo 5º do CPC, se usa a expressão padrões decisórios para se fazer uma referência genérica, que o texto da lei muito claramente mostra, a duas figuras que seriam, então, espécies de um gênero. De um lado, decisões judiciais dotadas de eficácia vinculante, que a gente costuma chamar de precedentes vinculantes ou precedentes obrigatórios, e, de outro lado, os enunciados de súmula. Então, nós teríamos um gênero padrões decisórios, e este gênero teria duas espécies, os assim chamados precedentes vinculantes, de um lado, os enunciados de súmula, de outro lado. Então, o que eu vou tentar aqui é mostrar como se juntam essas ideias acerca de uma ideologia do Código de Processo Civil, de um lado, e a padronização decisória, de outro lado. Então, aí, voltando para o começo, que história é essa de ideologia do CPC? Nós não estamos falando aqui, claro, de direita e esquerda, nós não estamos falando de política. Quando se fala de ideologia de uma lei processual, se está, na verdade, falando de um modelo de processo que se tem adotado. Porque existem vários modelos diferentes de processo. Existem 3 modelos fundamentais. Um modelo adversarial, que é um modelo muito típico do processo anglo-saxônico, em que o juiz tem uma atuação muito passiva. É aquele modelo que a gente vê no filme, né, no filme de Hollywood, em que os condutores do processo são as partes. O juiz tem uma função praticamente neutra, ele é uma espécie de estátua no salão de festas. Então, ele fica ali parado, né? As coisas vão acontecendo na frente dele, só que, vez por outra, quando surge algum tipo de crise no desenvolvimento do processo, ele interfere, né?
Todo mundo vai se lembrar de alguma cena de algum filme em que o advogado queria fazer uma pergunta para a testemunha, o outro advogado reclamou daquela pergunta, fez lá a famosa objeção, e aí o juiz, como se nada de importante estivesse acontecendo, diz acolho ou diz rejeito a objeção. E se acolhe, vira para outro advogado e diz reformule a pergunta. E volta a se recolher ali ao seu canto e o processo continua andando como se ele nem estivesse ali. Nós temos um modelo inquisitorial, que é um modelo centrado na figura do juiz, um modelo em que o juiz é o sujeito mais importante do processo, um modelo hiperpúblico de processo, para usar uma expressão que o professor Antônio do Passo Cabral gosta muito de usar, houve uma hiperpublicização do processo, e isso construído a partir de uma teoria que, a meu ver, já tem que ser considerada ultrapassada, que é a teoria da relação processual, com a ideia de que o juiz ocupa uma posição de supremacia, de superioridade perante os outros sujeitos do processo, porque isto levou a uma visão do processo como um instrumento da jurisdição, como o processo como um instrumento destinado a realizar os objetivos do Estado juiz, e neste modelo de processo, as partes que no modelo anterior eram as donas do processo, passam a ser os sujeitos que atrapalham. A parte atrapalha o processo. Aliás, é bom lembrar que um grande processualista, que não era só processualista, mas era processualista também, Emílio Betti, dizia que o modelo ideal de processo era aquele em que o autor apresentava a petição inicial, o réu contestava e daí para frente não fazia mais nada. E caberia ao juiz conduzir tudo, produzir a prova e julgar, porque as partes mais atrapalhavam do que ajudavam. E este modelo foi o modelo com que nós todos nos acostumamos no Brasil. Nós aqui nos acostumamos, por força do Código de 73, com um modelo processual centrado na figura do juiz. Aliás, é muito interessante perceber que o artigo 1º do Código de Processo Civil de 73 era muito nitidamente um dispositivo inspirado neste modelo. Porque o artigo 1º do Código de 73 falava da jurisdição e do juiz. Ele dizia: a jurisdição civil, contenciosa ou voluntária, será exercida pelos juízes em todo o território nacional, com base nas disposições deste Código. Então, era um código centrado na figura do juiz, e era um código que, além disso, considerava que todo o processo civil deveria ser regido por ele, código. Mas esse modelo foi superado. Esse modelo foi superado pelo modelo cooperativo, ou colaborativo, ou comparticipativo. Na doutrina, esses 3 nomes aparecem, que é o modelo do Código atual. É o modelo do artigo 6º do CPC. Aquele famoso dispositivo que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Esse modelo cooperativo é o que faz do processo uma comunidade de trabalho. Aliás, uma expressão que o professor William Santos Ferreira usou na palestra dele. E uma comunidade de trabalho policêntrica. Ou seja, ela não é mais centrada numa única figura. O juiz e as partes atuam juntos na construção dos resultados do processo. O que significa dizer que, neste modelo de processo, as partes não são mais importantes do que o juiz, como no modelo adversarial, nem menos importantes do que o juiz, como no modelo inquisitorial. As partes e o juiz têm a mesma importância. E aí, falando como juiz, mas também como ex-advogado e como jurisdicionado, eu quero ver um juiz conduzir processo sem parte e sem advogado. Não dá. Simplesmente não dá. Precisamos de todos esses sujeitos atuando juntos para que se construa o resultado do processo. É claro que a ideia de cooperação não significa que um vai ajudar o outro. Eu gosto sempre de lembrar do professor Marcelo Pacheco Machado, nosso amigo, né, meu, da Flávia, do Mazola. O professor Marcelo Pacheco Machado, da Faculdade de Direito de Vitória, sempre diz que, numa visão ingênua, o processo civil cooperativo seria o processo civil dos ursinhos carinhosos, em que no dia da audiência o autor daria carona para o réu. É claro que não é isso, é evidente que não é isso. O processo é um ambiente de conflito.
Mas é um ambiente em que, por mais conflito que haja, todos os seus atores precisam estar conscientes de que é com a atuação de todos que se construirá o resultado do processo. E é neste sentido que se fala de um processo cooperativo, ou, como eu prefiro, comparticipativo. Até para evitar aquela ideia de ajuda que o termo cooperação nos leva a ter. Eu prefiro falar de uma comparticipação, de que todos participam juntos da construção dos resultados do processo. E aí, o processo muda de, me permitam dizer assim, de ideologia. Ele deixa de ser visto como um instrumento a serviço da jurisdição e passa a ser, muito mais do que isso, uma condição de possibilidade da jurisdição. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o juiz, a rigor, não precisa de processo para exercer a jurisdição. Se nós pararmos para pensar, sendo bem práticos, dá para exercer jurisdição sem processo? Dá. Imagine que me vem uma petição inicial subscrita pelo doutor Marcelo Mazzola, eu leio aquela petição, digo, sei que é um advogado sério, não ia escrever bobagem aqui, não ia tentar me enganar, vejo a documentação que acompanha a inicial e digo, me parece suficiente para formar meu convencimento, julgo procedente o pedido. Aí a professora Flávia dirá, mas você não vai ouvir o réu? Para quê? Já formei meu convencimento, nada que o réu diga vai mudar meu convencimento, então não vou ouvir. Percebam, exerci jurisdição e não teve processo. Se eu posso exercer jurisdição sem processo, a pergunta que se precisa fazer é, então para que serve o processo? E a resposta é muito simples, serve para não deixar eu julgar assim. Porque num Estado democrático de direito não é assim que o juiz decide. Então, o processo não existe para viabilizar a jurisdição. O processo existe, na verdade, para conter o poder do juiz. O processo existe, na verdade, para impedir que o juiz atue e decida sem respeitar o modelo constitucional de processo. E, por isso, o processo, que já foi dito por alguns autores que deve ser visto como um fenômeno contra-jurisdicional, porque o que ele faz é conter o poder do juiz, e no Estado democrático isso é fundamental, que na democracia o que contém o poder é o direito, e no exercício da jurisdição o que contém o poder do juiz é o processo. Neste modelo de processo, o juiz precisa perceber, e o judiciário, o juiz aqui, não a pessoa física, claro, o Estado juiz, precisa perceber que o resultado da sua atividade vai gerar, inevitavelmente, uma legítima expectativa na sociedade de que casos análogos receberão tratamento análogo. Então, quando um tribunal diz que determinado prazo deve ser contado em dias úteis, uma outra pessoa, num outro processo, ao verificar que tem que cumprir aquele prazo, o contará em dias úteis. Porque é assim que o tribunal disse que as coisas funcionam. E, de repente, descobre que, no caso dela, veio um juiz dizendo, mas eu acho que em dias corridos você perdeu o prazo. Então, quando um tribunal diz que, numa determinada situação fática, não há violação de patente, alguém com uma situação fática análoga vai pensar, bom, se o dele não violou a patente, o meu também não viola. E aí, de repente, vem o juiz e diz, mas o seu viola porque eu penso diferente. E isso acaba gerando uma tremenda insegurança jurídica, associada a uma falta de isonomia. Porque nós acabaremos por ter pessoas em situações jurídicas iguais, recebendo do judiciário respostas diferentes. Ora, mas se todos são iguais perante a lei, e se a lei é aplicada num caso de um jeito e no outro caso de outro jeito, de duas uma. Ou é falsa a afirmação de que somos todos iguais perante a lei, ou então vou ter que considerar que se fez uma lei para cada um. Para evitar isso, especialmente num país em que as pessoas historicamente acreditaram que deveria existir uma amplíssima liberdade decisória, uma ideia de que o juiz está autorizado a julgar com base na sua própria consciência, no seu próprio modo de ver o mundo.
Para evitar isso, o direito brasileiro precisou criar mecanismos de padronização das decisões. E aí se tem falado muito que nós teríamos caminhado para um sistema de precedentes próximo do sistema de common law, com todas as vênias, com todo o respeito, não foi nada disso. Não foi nada disso. O nosso sistema não é o sistema, não é nem parecido com o sistema do common law. Quem estuda o sistema de precedentes do common law sabe muito bem que lá os precedentes, em primeiro lugar, não são criados para serem precedentes. Quem diz que o precedente é o juiz do caso seguinte. E no Brasil não é assim. No Brasil, quando o Superior Tribunal de Justiça afeta um caso para ser julgado como recurso repetitivo, a gente já sabe que aquilo vai ser um vá-lá precedente. Então, é um precedente intencional. Ele é feito para ser precedente. Em segundo lugar, no sistema de common law, o que se faz é buscar, entre o caso precedente e o caso a ser posteriormente julgado, alguma identidade essencial, trabalhando-se fundamentalmente com analogias e contra-analogias. Então, busca-se um elemento comum entre os casos que permita dizer, bom, então aqui tem esse elemento comum, dá para aplicar o precedente. Há um caso famoso que, de responsabilidade civil de um fornecedor, numa época em que ninguém falava em direito do consumidor, numa época em que não existia nenhum regramento sobre isso, que foi o caso de uma senhora que foi a um restaurante, pediu uma bebida, a bebida era servida numa garrafa opaca, escura, o garçom serviu parte do conteúdo da garrafa para essa senhora beber, ela bebeu. Quando ele foi servir o restante do conteúdo, do fundo da garrafa, junto com o líquido, caiu uma lesma. E ela foi a juízo contra o fabricante da bebida, que se defendeu dizendo, eu não devo nenhuma indenização para essa senhora, porque eu nunca celebrei nenhum contrato com ela. Eu não vendi nada para ela. Quem vendeu foi o restaurante. A minha relação é com o restaurante, não com ela. E perdeu. O fabricante da bebida perdeu. E o raciocínio foi, quem se dispõe a colocar algo no mercado tem que responder pela segurança que isto deve ter e que as pessoas esperam que tenha. Este caso foi usado como precedente anos depois num processo de uma pessoa que se machucou num elevador. Você vai dizer, mas qual é a ligação? É que a pessoa tinha entrado num edifício, do qual não era condômino, era um edifício de lojas, de salas comerciais, entrou no elevador, o elevador caiu no poço e a pessoa se machucou. E ele foi a juízo contra a empresa que fazia a manutenção do elevador, que disse, nunca prestei serviço para esse senhor, prestei serviço para o condomínio. O problema dele é com o condomínio. E disseram, se vocês se dispõem a fazer manutenção em elevador, vocês têm que responder pela segurança desse serviço e pela confiança que as pessoas depositam nisso. E de onde eles tiraram essa ideia? Do caso da lesma na garrafa. Vai tentar usar isso em recurso repetitivo? Isso não tem nada a ver com o nosso modelo. Nada a ver. O nosso modelo é assim, se a patente de remédio que preenche tais condições tiver sido deferida, então ela dura 30 anos. Ah, mas o meu caso não é de patente de remédio, o meu caso é de patente de brinquedo. Não dá para usar o precedente? Não, porque a gente lá não falou de patente de brinquedo, lá a gente falou de patente de remédio. Então, não tem analogia e contra-analogia. O que tem é um sistema para padronizar o modo como são resolvidas determinadas questões. E patente de brinquedo não é patente de remédio e acabou. Ah, mas é parecido, mas não foi isso que a gente decidiu. O que a gente decidiu foi patente de remédio. Portanto, o que nós fizemos foi criar um sistema para padronizar o modo como são julgadas, certo? Ou como devem ser julgadas certas matérias, em relação às quais há, historicamente, sempre houve isso no Brasil, uma gigantesca dispersão jurisprudencial. Todo advogado experiente será capaz de lembrar de alguma matéria sobre a qual há nos tribunais 3, 4, 5, 10 correntes diferentes.
E o cliente pergunta, como é que vai ser julgado o meu caso? Bom, aí depende. Na primeira vara vai ganhar, na segunda vara vai perder, na terceira tem liminar, na quarta eu não sei porque mudou o juiz agora. Mas se eu perder, eu posso recorrer? Pode. E quais são as minhas chances no tribunal de segundo grau? Bom, aí depende. Na primeira Câmara você vai perder, na segunda Câmara você vai ganhar, na terceira depende do relator. Mas e se eu perder no tribunal, eu posso ir para o STJ? Pode. E aí, quais são as minhas chances? Na terceira sessão, na terceira turma você perde, na quarta você ganha. E aí tem embargos de divergência. Vai fazer admitir uns embargos de divergência. Quantas vezes vocês conseguiram, vocês advogados e advogadas, conseguiram ter embargos de divergência admitidos ao longo da vida? Chegar no especial já é difícil, porque tem a tal da súmula 7, que derruba mais gente do que tudo. A súmula 7 parece o caveirão da jurisprudência, porque ela parece que ela é blindada, e não adianta você tentar passar por cima, porque ela é que passa por cima de você. Então você não chega no STJ. Mas se chegar, ainda corre o risco de uma turma julgar de um jeito e outra turma julgar de outro. E sempre foi assim. E o pior é que a gente historicamente achou que isso era normal. Não, direito não é ciência exata. Claro que não é. Mas peraí, tem que ter um mínimo de racionalidade nesse negócio. E aí nós criamos um sistema de padronização. Nós criamos um sistema de padronização que só funciona bem se ele for construído de forma comparticipativa. Não pode o tribunal chegar e dizer assim, então eu vou fixar aqui uma tese sem ouvir ninguém. Não. Tem que ouvir as partes. Tem que ouvir outros interessados, que tenham interesses pessoais que possam ser afetados. Tem que ouvir os amici curiae. Tem que fazer audiência pública, até porque muitas vezes não há só elementos jurídicos a considerar, há elementos meta-jurídicos. Como é que eu vou fixar um precedente num recurso repetitivo, numa questão de patente, em que se vai discutir inovação industrial, se eu não vou ouvir os especialistas? Não adianta ficar ouvindo só advogado numa hora dessa, porque advogado sabe direito, mas não sabe identificar o que é inovação industrial e o que não é. Então tem que ouvir o especialista na área. E como é que se ouve o especialista na área? Audiência pública, que está prevista no regimento do Supremo, está prevista no Código de Processo Civil, está prevista no regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, se nós não tivermos esta comparticipação na construção dos padrões decisórios, nós não vamos conseguir padronizar absolutamente nada. Vejam, portanto, que a ideia, ou a ideologia por trás do código, que é a do processo comparticipativo, cooperativo, vai se ligar ao modo como esses padrões decisórios são construídos, para que nós possamos ter, ao final dessa história, um sistema jurídico, um ordenamento jurídico que seja previsível, que seja estável e que, portanto, possa fornecer à sociedade segurança jurídica. Porque onde não há segurança jurídica, não há nada. Não há absolutamente nada. E nós todos aqui sabemos, ou pelo menos muitos de nós sabem, que já houve um momento em que importantes instituições como o Banco Mundial disseram que não valia a pena investir no Brasil, fazer negócios no Brasil, porque o judiciário brasileiro não era confiável. E qual era o argumento? O argumento era, cada juiz julga de um jeito. Tem juiz que respeita o contrato e juiz que não respeita. Tem juiz que se vale de fundamentos que ele tira, sabe-se lá de onde, para passar por cima da lei, para passar por cima da Constituição, para passar por cima do contrato. E isso só serve para trazer prejuízo para o Brasil. Se nós não tivermos segurança jurídica, nós vamos perder investimento. E sem dinheiro não se faz nada. Nós já fomos a 6ª economia do mundo, hoje somos a 12ª. Eu não queria que daqui a alguns anos nós fôssemos a 18ª. Eu queria que nós voltássemos a ser a 6ª. Só vamos conseguir isso com segurança jurídica. Só teremos segurança jurídica se tivermos padronização no modo de julgar. Só teremos padronização no modo de julgar se tivermos processos
cooperativos com participativos. Ideologia do código, padronização decisória, andam de mãos dadas, porque uma não faz nenhum sentido sem a outra. Bom, eram as considerações que eu tinha a trazer. Queria agradecer a paciência dos que ainda estão por aqui nos ouvindo, depois de um longo dia, e queria simplesmente dizer que a minha exposição foi apenas um aperitivo para o que virá em seguida. Flávia e Marcelo são os artistas, eu só fiz o show de abertura do painel, mas eu queria muito agradecer ao IDS pela oportunidade de ter participado da organização desse evento, de ter ficado aqui hoje o dia inteiro vendo todas as palestras, e tenho certeza que para mim foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito com todas as palestras que eu pude ouvir, com todos os debates que aconteceram. Eu espero sinceramente que esse evento possa se repetir já no ano que vem, que o nome de primeiro seminário seja uma promessa e não uma ameaça. Muito obrigado. Obrigado, desembargador. Você pode ter certeza que a honra é toda nossa, tá? De ter o senhor na organização. E se esse foi o aperitivo, eu fico realmente bastante ansioso em relação ao prato principal, porque eu acho que poucas pessoas conseguem, né, sintetizar, acho, com tanta clareza e até simplicidade, né? Ou seja, como o desembargador Alexandre Câmara, às vezes comentar sobre temas complexos, fazendo comparação, né, com outros sistemas jurídicos. Me lembrei muito aqui, né, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, eu tenho até uma pergunta depois, acho, ao final, para a gente falar um pouquinho dessa diferenciação do sistema da Common Law, né, e do nosso sistema. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra agora para Marcelo Mazzola. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui nesse painel. Eu acho que, antes de mais nada, eu preciso agradecer ao IDS e às entidades que apoiaram, né, esse evento. A AMAERJ, a ESA, o ICPC, que é o Instituto Carioca de Processo Civil, e a BPI. Então, foram grandes parceiros também. Agradecer ao desembargador Alexandre Câmara, que é o coordenador geral desse seminário. Ele topou esse desafio, né, de concretizar o primeiro evento totalmente dedicado a processo civil e propriedade industrial. E realmente foi muito interessante a gente ver a palestra do ministro Fux, a apresentação da desembargadora Flávia Romano, enfim, muitas palestras de ícones do processo civil e da PI de um modo geral. Mas vamos lá. Falar depois do Câmara, e aqui a gente está em ambiente acadêmico, eu vou fazer já um negócio jurídico unilateral para não chamá-lo de excelência. Falar do Câmara, depois do Câmara, né, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que ele já pavimenta o terreno, né, para você e explica algumas coisas que você teria dificuldade ou mais dificuldade para explicá-lo. O lado ruim é que o público acaba assistindo o show principal antes da banda de abertura. Isso realmente é muito ruim. Mas, brincadeiras à parte, eu realmente não posso deixar de registrar a felicidade de ter a doutora Flávia Rio aqui no painel. Foi minha professora no mestrado na UERJ e, obviamente, do desembargador Câmara, que a vida acadêmica ela prega algumas peças na gente. Eu estudei pelos livros do professor Câmara, né? E hoje, recentemente, ele me chamou para escrever um artigo em coautoria. Então, como é que a vida muda, né? Você sempre se pautou por essa fera e hoje, por carga do destino, você consegue, de algum modo, estar mais perto do seu, né, da sua referência. Mas vamos lá. Antes de falar especificamente do tema que me coube, que é o IRDR, né, e o AC, eu queria fazer 3 registros. O primeiro, o desembargador Câmara falou da questão envolvendo os recursos, da gente precisa ter uma padronização decisória, e realmente, e aí fazendo uma homenagem ao ministro Fux, ele costuma falar isso sempre em sala de aula, como o próprio sistema, e é óbvio que é uma brincadeira, mas como o próprio sistema recursal brasileiro incentiva os recursos. O ministro Fux fala assim, você chega para o seu cliente, fala, perdemos o caso em apelação, então é isso. Aí o cliente fala, mas não tem mais nenhum recurso? Aí você fala, não, tem um sim, tem um recurso especial. Aí o cliente fica louco, fala,
recurso especial, eu quero esse recurso. Quando você perde o especial, você fala que tem um extraordinário, aí o cliente fica louco. Ele fala, não, eu quero os dois. Então, assim, isso mostra, claro, metaforicamente falando, como é que hoje em dia, agora, claro, com os honorários sucumbenciais recursais, essa análise tem que ser realmente bem pensada, porque senão a brincadeira fica cara. O desembargador Câmara também falou da súmula 7, né? Eu acho que essa é o terror dos advogados, porque até outro dia, numa palestra, falaram assim, mas olha, você sabe que o STJ tem repercussão geral. Eu falei, não tem repercussão geral. Quem tem repercussão geral é o Supremo. Não, tem sim. Eu falei, bom, então eu estou desatualizado, né? Porque eu acho que nunca vi repercussão geral. Aí falaram, não, a súmula 7 é a repercussão geral do STJ, porque ele decide o que ele quer julgar. Então, realmente, a gente tem um pouco disso. E a última observação é que fazer realmente, como o desembargador Câmara disse, essa comparação dos sistemas, common law, civil law, sistema de precedente, é absolutamente incompatível, né? Porque lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o histórico do julgamento faz o precedente. Aqui, um julgamento histórico vira precedente. Então, realmente há uma incompatibilidade, uma diferença muito grande. Mas vamos lá. IRDR e ACIR, né? São dois incidentes, foram trazidos pelo CPC de 2015. Obviamente, aqui, em razão do tempo e da amplitude do tema, eu vou ter que fazer um recorte. Quem quiser se aprofundar nesses temas, eu recomendo já o livro do professor Alexandre Câmara, Levando os Padrões Decisórios a Sério. Aqui eu vou dar uma visão panorâmica só e tentar fazer uma síntese do que eu acho relevante para a área da propriedade industrial, ou seja, como estes dois incidentes podem facilitar ou viabilizar a formação de padrões decisórios, de modo a diminuir o que a gente costuma chamar a famosa jurisprudência lotérica, a dispersão jurisprudencial, aquela situação que foi colocada aqui pelo Câmara, de que o futuro do seu caso depende da Câmara ou da turma que vai julgar o processo. É preciso que a gente tenha jurisprudência, não jurisimprudência. Então, primeiramente, eu queria fazer uma observação. O ministro Fux, ele registrou isso na palestra de abertura, como é escasso no campo da propriedade industrial, como são escassos os padrões decisórios, sejam precedentes, sejam súmulas. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa, só existe um enunciado de súmula do STJ, que é o 143, que esse enunciado foi editado antes da lei de 96. Esse enunciado diz que prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso da marca. Isso já é o artigo 225 da LPI, quer dizer, é um enunciado hoje que já está desidratado, perdeu sentido, né? Eu não vou falar dos repetitivos, porque esse é tema da minha querida amiga Flávia Rio, né? Mas só para registrar que tem um precedente, um repetitivo julgado, que é o tema 950, aquele do ministro Luiz Felipe Salomão, envolvendo a competência da Justiça Estadual ou federal, dependendo da matéria que vai ser julgada. Então, é nesse contexto de escassez de padrões decisórios vinculantes que ganham importância o IRDR e o IAC. Eu vou falar rapidinho do IRDR primeiro. O IRDR está lá no artigo 976 e seguinte. Se a gente pega a exposição de motivos do CPC, a gente vê que o IRDR foi inspirado no Musterverfahren alemão, procedimento alemão, que tem algumas diferenças, obviamente, né? Não daria tempo para falar, mas houve essa clara inspiração. A finalidade do IRDR é qual? Basicamente, é acelerar a formação de um padrão decisório vinculante, que vai ser aplicado a todos os casos semelhantes, de modo a garantir a segurança jurídica, isonomia. E quais são os requisitos, né? Como é que funciona na prática? São 3 requisitos, 2 positivos e 1 negativo. Os 2 positivos, é preciso que tenha uma efetiva repetição de processos em que a discussão é sobre uma mesma questão de direito. Então, você tem que ter um tema jurídico e que seja objeto de várias ações. E tem que ter o risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Possivelmente, decisões contraditórias já no cenário, essa potencialidade de risco. E o aspecto negativo, qual que é? É que não cabe a RDR quando o STJ e o STF, por exemplo, já tiverem afetado essa mesma matéria para julgamento lá via repetitivo. Obviamente, não faria sentido o tribunal local julgar algo, né, que as cortes superiores já vão
apreciado. E quem pode instaurar RDR, quais são as partes, ou os legitimados, melhor dizendo? São as partes, o juiz, o relator, o Ministério Público, Defensoria Pública. E qual é a dinâmica, né? O pedido, o ofício, ele é endereçado ao tribunal, ao presidente do tribunal. O presidente, depois do tribunal, determina a distribuição, é sorteado um relator, que se faz o juízo de admissibilidade. Se esse incidente, esse RDR for admitido, então todos aqueles processos que tramitam no Estado, inclusive no juizado, eles são suspensos. E depois esse RDR é julgado. E a tese que é fixada no RDR se aplica a todos os processos individuais e coletivos que versarem sobre aquela mesma questão de direito na área de cobertura de todo o tribunal, e assim como nos casos futuros que venham a tramitar. Em 2015, salvo engano, eu escrevi um artigo no Conjur falando da importância do RDR na área da propriedade industrial. E lá eu destaquei alguns temas que poderiam ser objeto do incidente. E entre eles, eu falava do prazo de vigência das patentes mailbox. 2 anos depois, em 2017, um IRDR justamente sobre esse tema foi instaurado no TRF e depois foi julgado. Atualmente, tem um RESP repetitivo no STJ pendente de julgamento justamente contra o acordo proferido pelo TRF2 em sede de RDR. E esse tema, essa discussão está no tema 1065, dizendo que a discussão é fixação do prazo de vigência do respectivo termo inicial das patentes mailbox, medicamentos e químicos, à luz da legislação da propriedade industrial. Lá no STJ já teve uma tutela provisória deferida pela ministra Isabel Galotti para se manter a vigência das patentes mailbox que foram concedidas pelo INPI. Falar um pouquinho do incidente de assunção de competência. O IAC está lá no artigo 947 do Código. É um único artigo, só que tem 4 parágrafos. Muito importante, né? Como é que funciona? Qual é o cabimento? Qual é a dinâmica? O IAC cabe quando o julgamento do recurso, e aí uma apelação, por exemplo, ou da remessa necessária, ou do próprio processo de competência originária, tiver uma relevante questão de direito, com grande repercussão social, mas aí o detalhe, mas que não se repita em múltiplos processos. Então, diferente do RDR, que tem que ter uma efetiva repetição, aqui não precisa. E o IAC também é cabível, e aqui eu acho que é um ponto muito interessante para nós, advogados, de um modo geral, é que o IAC também é cabível quando for prudente ou necessário compor uma divergência entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal. Então, ou seja, a 17ª Câmara Civil entende de uma forma, a 19ª de outra. Então, você pode usar o IAC como forma de compor essa divergência ou até mesmo prevenir eventual divergência. E o que for fixado no IAC, a tese que for fixada no IAC, vale vincula todos os juízes e órgãos fracionários, né, no âmbito daquele Estado tribunal. Algumas semanas atrás, a gente teve um caso interessante aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e era uma discussão que envolvia a possibilidade de se alegar nulidade da patente como matéria de defesa na ação de infração. Era um caso até do escritório, né? Nós pedimos a afetação via incidente de assunção de competência, embora aqui um parênteses rápido, a gente sabe que o artigo 56, parágrafo 1º da LPI já autoriza, né, que se faça um pedido de nulidade incidental da patente como matéria de defesa. Só que o STJ tem decisões absolutamente discrepantes sobre o tema. Então, seria uma boa oportunidade, já que o STJ não enfrentou esse tema, que o TJ-RJ enfrentasse. Ou seja, é possível ou não é possível discutir a nulidade incidental da patente? O agravo de instrumento acabou sendo provido, né, determinou-se que a perícia da ação de infração também analisasse os requisitos de patenteabilidade, né, com a ressalva de que a decisão eventual que declarar a nulidade da patente tem efeito somente inter partes, mas a Câmara entendeu que não havia repercussão social na discussão. E aqui eu faço, com todas as vênias, uma crítica, porque repercussão social, que fala o artigo 947 do CPC, repercussão social abrange, sim, a repercussão jurídica. Esse é um tema que tem repercussão jurídica. Esse é um tema que afeta a comunidade
da propriedade industrial, saber se eu posso alegar a nulidade da patente como matéria de defesa. É óbvio que há uma repercussão jurídica, e, nesse sentido, tem o enunciado 469 do FPPC, que, para quem não conhece, é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que a grande repercussão social, pressuposto para a instauração do IAC, abrange, dentre outras, a repercussão jurídica, econômica ou política. No STJ, tem um único julgado proferido em incidente de assunção de competência, e ele é relativamente recente, de 2019. A tese que foi firmada lá, e é um caso que foi muito badalado na imprensa, a tese fixada foi que as limitações ao direito de propriedade intelectual, constantes do artigo 10 da Lei 9456 de 97, aplicáveis tão somente aos titulares de certificado de proteção de cultivares, não são oponíveis aos detentores de patentes e ou processos relacionados à transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. Vejam a complexidade desse caso, a repercussão jurídica da questão. Isso está em sede já agora no momento de agravo interno no Supremo, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. Quem quiser se aprofundar um pouco, um estudo do IAC, eu também indico as obras dos professores José Roberto Melo Porto e do desembargador Aloysio Mendes. Bom, nessa parte final aqui agora, eu queria sugerir alguns temas que eu penso que poderiam ser objeto de IAC e RDR. Ou seja, nós, advogados, magistrados, operadores de um direito de modo geral, deveriam ter isso no radar para que a gente, na medida do possível, provocasse o judiciário, ou o próprio judiciário, como a gente viu, né, o juiz, o relator pode também fazer afetação. Um primeiro tema que eu considero assim, muito importante, de respeito a... Esse tema é clássico, é a indenização por dano moral, por dano material, decorrente de violação de direitos de propriedade industrial. Então, você tem uma ação de infração, por exemplo, uma infração de marca, e aí você acumula um pedido de indenização. A pergunta que ainda paira alguma dúvida é: essa indenização depende da comprovação dos prejuízos sofridos pelo titular ou é uma mera consequência do ato ilícito? E aí eu tenho registros aqui de RESP para um lado, agravo em RESP para o outro, em sentidos distintos. Existe até já um pedido no STJ para afetação desse tema, mas ainda não foi apreciado. E às vezes o cliente pergunta: eu vou ter direito à indenização? Eu tenho que provar o prejuízo? É consequência do ilícito? E hoje a gente não consegue responder com segurança essa pergunta, porque não tem um padrão decisório vinculante. O segundo tema: o autor pode propor ação de violação de direito de propriedade industrial com pedido de indenização no seu foro do seu próprio domicílio, ou ele deve respeitar a regra geral de competência, que é no foro de domicílio do réu? Essa também é uma questão que o STJ já enfrentou algumas vezes, até em sede de embargo de divergência. E a tendência é pela possibilidade de se propor ação no foro de domicílio do autor. Agora, aqui eu faço uma crítica, porque eu lembro bem, isso foi em 2006, e eu tive a oportunidade de sustentar esse caso no STJ, foi o leading case na matéria, o voto da ministra Nancy Andrighi, quando o STJ define que a ação pode ser proposta no foro do domicílio do autor. Se vocês examinarem com lupa o acórdão, vão perceber que a ministra fala quando existe uma infração evidente, uma ação, quando existe uma violação perceptível, e aí sim o dano, o pedido indenizatório seria mera consequência da infração a justificar o foro do domicílio do autor. Agora, imagina uma ação de patente, que você não sabe se é infração, você alega que é infração. Será que o mero pedido indenizatório numa ação de infração de patente já justifica o foro de competência do autor? Quer dizer, então, jogar um pedido indenizatório automaticamente dribla a regra geral de competência. Será que esse é o espírito dessa decisão do STJ? Me parece que não, mas essa é uma questão que também vem passando um pouco desapercebida. Uma terceira questão que eu acho relevante, talvez, para a IAC, porque ela não se repete muito. Direito de precedência ao registro de marca. Isso está lá no artigo 129, parágrafo 1º da Lei de Propriedade Industrial. A gente sabe que toda pessoa que, de boa fé, na data de prioridade ou do depósito, usava no país há pelo menos 6 meses uma marca idêntica ou semelhante para
para identificar um produto ou um serviço afim, vai ter o direito de precedência ao registro. Mas aqui que surge a discussão, desembargador Câmara e querida Flávia. Existem julgados que reconhecem que o direito de precedência pode ser manifestado judicialmente após a concessão do registro pelo NPI, e outros julgados defendendo que o direito de precedência deve ser manifestado na esfera administrativa antes da concessão do registro. Então, vejam que em segurança, o cliente pergunta, eu posso alegar o direito de preferência judicialmente? A resposta é, eu não sei, depende da Câmara que vai cair, ou da turma. Um quarto item. Valor esse é bem prático, a gente vê isso, está na ordem do dia. Valor da causa em ações de propriedade industrial. E a pergunta que eu faço, é possível atribuir um valor aleatório? Porque normalmente, Flávia, a indenização vai ser calculada em liquidação de sentença, lá com base nos artigos 208, 209, 210 da LPI. Mas é muito comum, e a gente vê isso na prática, os juízes mandarem a parte majorar o valor da causa para adequá-lo, o valor da causa, ao proveito econômico perseguido. Mas percebam, um proveito econômico eu ainda não sei. Eu não sei qual é a extensão do dano. Por outro lado, magistrados aceitam normalmente o valor atribuído à causa. Então, e como não cabe agravo de instrumento contra essa decisão, perde-se muito tempo no início do processo só para se debater essa questão. E, por fim, um tema que eu já tive a oportunidade de escrever um artigo com o desembargador Câmara e com a Natália também, envolve a posição processual do NPI nas ações de nulidade. Até hoje, é uma divergência assim, feroz na doutrina e jurisprudência se o NPI é assistente, se ele é amicus curiae, se ele é réu, se ele é um interventor sui generis, se ele é um litisconsorte dinâmico. E, obviamente, definir essa natureza e os critérios da participação do NPI é fundamental para analisar, por exemplo, a necessidade de remessa necessária. Porque se o NPI concorda com o autor, ainda que inicialmente seja réu, não tem remessa necessária. Se o NPI migra de polo e acompanha, adere à tese autoral, a rigor não tem condenação em honorários sucumbenciais. Então, existem vários efeitos colaterais decorrentes dessa natureza e da participação do NPI. Aqui eu quero fazer uma última observação, meu tempo já está também estourando. Tanto no IRDR como no IAC, o julgamento do incidente e do próprio caso, o recurso, o processo de competência originária, ele não é feito pela Câmara ou pela turma originária, mas pelo órgão que o regimento interno do tribunal indicar. Aqui no TJRJ, cabe a seção cível, que, salvo engano, é composta por 28 desembargadores. Percebam como isso pode ser importante. De um quórum inicial de 3 desembargadores, o seu caso vai ser julgado por 28. Há o quê? Um deslocamento da competência, o que pode ser interessante para o seu cliente se o entendimento daquela Câmara, por exemplo, for contrário aos interesses do seu cliente, porque você acaba ampliando o quórum de julgamento. Pessoal, essas eram as minhas contribuições. Eu queria agradecer mais uma vez o IDS pela organização do evento. Torço para que esse seminário entre no calendário oficial dos grandes eventos acadêmicos. Muito obrigado. Obrigado, Mazola. Excelente apresentação. Eu acho que eu gostei muito. Você não se limitou somente a explicar os institutos e dizer o que já foi decidido, como fez uma agenda propositiva, né? Ou seja, de quais são os temas que podem ser objeto de IRDR ou IAC, e eu tenho até também uma pergunta específica sobre esse tema. Bom, agora eu vou ter o prazer de passar a palavra para a doutora Flávia Hill. Flávia, por favor, a palavra é sua para finalizar o nosso painel. Boa tarde, doutor Gustavo. Um prazer conhecê-lo aqui. O nosso presencialmente agora é esse, né? Então, conhecê-lo o mais presencialmente possível, doutor Gustavo. Gostaria de dizer que é uma imensa e genuiníssima, né, alegria estar aqui na presença também, né, do desembargador e professor Alexandre Câmara, do professor e doutor Marcelo Mazola, e todos que estão aqui nessa sala, temos mais de 100 presentes
na nossa sala virtual do Instituto Daniman Simpson. Parabenizar pela iniciativa desse seminário, um seminário, em primeiro lugar, declaradamente interdisciplinar, já foi algo que me chamou muito a atenção. Não vou aqui, não posso aqui ocupar o meu tempinho discorrendo sobre isso, mas não poderia deixar de consignar esse elogio de público aqui, porque nós, processualistas, nós somos muito ensimesmados, né? Então, a gente acha que a gente consegue redescobrir a roda, a gente consegue resolver tudo de direito civil, de propriedade intelectual sozinho, encastelados. Então, a gente se reúne, faz um convescote e a gente salva o mundo. E, a bem dizer, eu acho que, mais recentemente, por motivos que a gente vem aqui sofrendo bastante na pele, nós estamos sendo desafiados a sair do nosso castelo, né, e desbravar o mundo. Então, estamos tendo de sair aí da nossa zona de conforto, e eu acho isso muito salutar. Eu acho que isso humaniza, sensibiliza o processualista, e eu acho que engrandece e aprimora as nossas reflexões. Então, queria parabenizar de público a coordenação do evento por declaradamente fazer um evento interdisciplinar de diálogo entre processo civil e propriedade industrial. Então, quando a gente fala em tutela diferenciada, né, quando a gente se propõe a realmente cunhar mecanismos de direito processual que atendam às expectativas do jurisdicionado e as características de cada litígio, é isso, é interdisciplinaridade antes de mais nada. Então, meus parabéns aos coordenadores. Enfim, por mim eu ficava aqui 20 minutos falando também de vários pontos aqui que eu nunca tive a oportunidade de falar de público, mas enfim, professor Alexandre Câmara, embora eu seja da mesma geração do Marcelo e praticamente sejamos da mesma geração sua, né? Então temos que fazer justiça aí também, porque a bem dizer, e aí vou tirar o excelência, vou pedir essa excusa aqui, você é um daqueles gênios, né? Daquelas pessoas que saem assim da graduação e do nada, acho que por inspiração divina, o anjo da Gabriel vem e sopra 3 volumes de instituições. Eu ia pegar minhas instituições, o meu volume lá final da década de 90, da virada da década de 90 para os anos 2000, que você tem a dedicatória mais bonita, eu nunca te falei isso, né? Mais bonita que eu já vi de todos os livros, inclusive de literatura na minha vida, que você colocou a Janaína simplesmente por existir na minha vida. Olha, quem escreve isso, você já pode imaginar o que vem pela frente, e o que vem pela frente honra essa dedicatória. Eu conheço a Janaína, entendo a dedicatória, mas eu acho que só por isso a gente já vê a humanidade de quem vem pela frente, enfim, então poderia falar muita coisa, e o tanto que o judiciário ganhou uma pessoa tão humana. E outra característica que você tem também, e não estou jogando confete, porque quem conhece sabe disso, e que falta muito a nós, aí eu faço meia-culpa, nós processualistas, que falta muito a gente atualmente, é o bom senso, né? É o bom senso. Parece algo quase óbvio, né? Mas acho que para a gente, processualista, nessa nossa nau aí, falta como norte o bom senso. E isso, além da humanidade, você tem de sobra. Então, não vou nem falar da questão técnica, mas eu queria só consignar isso, tá? De público, lá naquele livro do final da década de 90, a gente já sabia o que vinha pela frente, né? Eu, pelo menos, quando abri. Mazola, também não vou falar aqui, porque aí fica conversa de compadre, né, Mazola? Mas, enfim, já que eu estou falando de um monte de bastidor aqui, vou falar de um bastidor. No final da sua banca lá de doutorado, quando a gente conversava, sinceramente, eu falei alguma coisa que enfim, que todo mundo concordou que eu fui. Eu, até hoje, nunca tinha tido um aluno de mestrado e doutorado tão diligente quanto o Mazola. Entende?
é aquela pessoa que realmente, assim, por isso que eu digo que realmente esse seminário, e é bom que eu estou fechando, aí eu faço aqui um balanço, né? A gente vê que todos que estiveram nesse seminário têm um ponto comum, tem uma noção de responsabilidade, de respeito pela academia e pelo estado da arte, independentemente, né, da área de concentração e de dedicação. Então, e isso está presente no Mazola, né? Enfim, Mazola não era relator do tema, mas ele sabia todos os textos que estavam pautados, poucos ou muitos, em que língua fosse. Então, Marcelo, acho que eu nunca tive a ocasião de colocar isso para você, acho que eu nunca tinha te dado essa informação de bastidor, mas saiba que o trabalho árduo, ele é reconhecido, ainda que não seja verbalizado, a gente deveria verbalizar mais e melhor, e aí faço justiça, porque eu acho que eu nunca tinha pontuado isso para você, mas saiba que nunca passou despercebido, tá bom? Bom, meu tema é recursos repetitivos, já gastei uns 3 ou 4 minutos, né? Recursos repetitivos, exemplos na área de propriedade industrial e papel do amicus curiae, ou seja, nós temos aí, então, 3 forças, né? Propulsoras da minha fala, e eu vou tentar chegar aí no denominador comum dessas 3 forças, esse microsistema de repetitivos, a propriedade industrial e o amicus curiae, e qual é o ponto de contato entre os 3. O início da minha fala, eu acho que não posso deixar, como a minha formação é de, vamos colocar assim, processualista raiz, aí então eu entro muito mais nessa parte interdisciplinar do processo civil do nosso seminário, acho que aí a minha pecinha que eu coloco no quebra-cabeça é mais nesse sentido, trazer uma visão um pouco de fora, né, mas que eu acho que faz jus à importância da propriedade industrial no nosso ordenamento jurídico e na nossa economia também, com uma grande mola propulsora. Ainda mais nesse momento de pandemia, que eu acho que eu pelo menos tenho feito o exercício de colocar essa temática nas minhas reflexões de forma muito presente, porque eu acho que a gente, como processualista, a gente tem que ter essa sensibilidade de fazer a leitura do que está acontecendo, né? E o que está acontecendo é algo que colocou as nossas vidas e colocou o mundo de ponta cabeça. Então, eu vejo que a gente começa agora, independentemente da nossa área de atuação, e não necessariamente ou somente os juristas, mas todos começamos a falar num movimento, ainda que inconscientemente, que não tem esse rótulo, do que alguns vão chamando de essencialismo, né? Então, e aí já começa a se usar uma expressão do Dieter Rams, que é um industrial alemão, que é weniger aber besser, quer dizer, menos, porém, melhor. Então, a gente começa esse movimento, ele quer dizer basicamente o quê? A gente reduz aquela fúria consumista por bens corpóreos e a gente começa a reorganizar nossas prioridades. Então, ter menos, ser mais. E a gente começa a se preocupar, então, muito mais com o meio ambiente, com sustentabilidade, com bem-estar, com experiências, levar uma vida que tenha significado. E essa atribuição de significado é justamente o que a propriedade industrial traz para nós. É justamente essa ideia de atribuir a bens e serviços um significado, ideias, inovação, né? Essa disrupção que esse momento traz para nós. Então, não é essa acumulação indiscriminada de bens corpóreos, mas sim aqueles que tenham agregado circunstancialmente a esses bens algo a mais, experiências, ideias, inovações que façam sentido para nós. Então, aí que está um ponto que eu acho que a propriedade industrial traz para nós e já nos assinala o que vem pela frente e o que veio para ficar, né, no meio de uma sociedade até então, uma sociedade eminentemente de consumo, né? E os próprios economistas já começam a falar que os chamados ativos intangíveis, que é justamente o que a propriedade industrial ela protege, eles são os ativos de maior expressão econômica. E eles representam, portanto, uma parcela maior de valor dos produtos e muitas vezes são exatamente o produto e o serviço valioso a ser consumido, a ser adquirido, né? E nesse momento, em 2021, já indicam quais são as empresas
que são assinaladas como mais inovadoras nesses primeiros 4 meses, e elas são exatamente as empresas e as pessoas jurídicas que nos brindam com ideias inovadoras, né? Com tecnologia inovadora. Então, com essa tecnologia disruptiva que faz a leitura do momento. Então, por exemplo, como tornar o ensino remoto mais atraente nesse regime de homeschooling, como gerenciar o tempo e evitar distrações no home office, como manter vínculo com o cliente mesmo à distância, e temos empresas de marcas de material esportivo criando aplicativo de treino para poder ter esse vínculo com a sua clientela, soluções para detecção de fake news e assim por diante. Então, nós temos realmente o valor das ideias como centro disso tudo. E como o desembargador Câmara e o Mazzola falavam antes, em muito boa hora, a questão da propriedade industrial, ela traz impactos em diferentes searas, em diferentes segmentos. Então, nós vamos ter, eventualmente, impacto na indústria, impacto no comércio, nós temos impacto para os consumidores lá na ponta, nós temos, eventualmente, questões ambientais, questões relacionadas à agricultura envolvidas e assim por diante. Então, nós temos genuinamente o que nós chamamos em direito processual de hard cases, né? E mais do que isso, nós temos, e aí como conversar essa expectativa genuína da propriedade industrial com o direito processual. O direito processual, ele tem aquela difícil missão de oferecer para o ordenamento jurídico instrumentos adequados para fazer valer os direitos resguardados no ordenamento jurídico. Então, essa é a nossa missão. Então, precisamos dialogar de forma permanente com os diferentes ramos do direito e, especialmente, já que estamos falando aqui de propriedade industrial, com a propriedade industrial. E qual é um dos valores muito caros à propriedade industrial? É como o professor Câmara falou antes, é a segurança jurídica. E há julgados em repetitivos, e em casos que deveriam, como o Mazzola falou, ter sido afetados aos repetitivos e não foram, um reconhecimento expresso, em muito boa hora, da segurança jurídica como um valor muito caro à propriedade industrial. Por quê? Porque cria um ambiente de negócios e um ambiente de criação saudável e rígido. E isso fomenta investimentos, né? Por quê? Porque sabemos qual tem aquela questão pedagógica, né? De saber como se comportar e o que esperar, né? O jurisdicionado de boa-fé, seja ele pessoa natural ou pessoa jurídica. E aí é interessante, né? Eu não vou. Esse tema me instigou muito, e a propriedade industrial ela me instiga muito, porque parece que não, mas ela tem pontos de contato muito fortes com a minha prática profissional como oficial registradora. Então, há pontos de contato muito próximos, e eu me vejo muito nessa questão do amicus curiae em propriedade industrial, eu como oficial registradora de cartório extrajudicial. Por quê? Porque, da mesma forma que o registro marcário, a cargo do INPI, em direito notarial registral, nós, oficiais registradores mais especificamente, nós almejamos exatamente lá na ponta desse processo que nós conduzimos, conferir segurança jurídica, garantir publicidade, autenticidade, segurança, eficácia e garantir efeitos jurídicos a direitos imateriais com estatura constitucional. Então, assim como a propriedade industrial almeja, em última análise, resguardar os direitos do artigo 5º, inciso 29, nós, da nossa parte, dentro da nossa esfera de atuação, almejamos resguardar e conferir segurança jurídica a direitos de igual envergadura. E aí a gente pode falar os direitos da personalidade, o exercício mais comezinho da cidadania
com o registro de nascimento e óbitos gratuitos, direitos à filiação e os seus consectários, alimentos, nacionalidade, enfim, meação, direitos sucessórios, direito da propriedade e assim por diante. A gente poderia aqui falar muito. Então, há pontos de contato muito significativos que, de fato, resvalam de forma muito clara na importância do amicus curiae nessa temática de propriedade industrial. E aí, dando seguimento à questão da imbricação entre esses três grandes temas, onde chega a questão e a importância dos recursos repetitivos dentro dessa temática? Como o professor Câmara falou, desembargador Câmara falou, a pulverização de demandas e esse potencial de dispersão e, portanto, esse potencial de ensejar julgados contraditórios, ele é nefasto, porque ele gera exatamente a insegurança jurídica que a propriedade industrial e, mais especificamente, o registro, o direito marcário, almeja contornar. Então, há um encontro, né? Há um ponto de encontro entre esse pilar da propriedade industrial, que é também nosso direito notarial registral, diga-se de passagem, e o microsistema dos repetitivos, porque é uma resposta do direito processual a esse valor que é muito caro à propriedade industrial. Então, aí nós chegamos no primeiro ponto de contato, porque a ideia dos repetitivos é trazer isonomia e, em última análise, a reboque, como um consectário, também garantir a duração razoável do processo. Então, previsibilidade, segurança jurídica, isonomia e, em última análise, duração razoável do processo a médio e longo prazo. E aonde chega aí o amicus curiae para, na minha parte final, eu mencionar? O bom é que o Mazzola e o professor Câmara mencionaram alguns julgados que estavam no meu radar, mas onde chega o amicus curiae, a importância do amicus curiae nos repetitivos e, mais especificamente, na propriedade industrial, que eu vejo com uma importância superlativa, em cores ainda mais fortes. Porque se estamos num Estado democrático de direito, hoje, século XXI, terra, Brasil, nós temos, em muito boa hora, a consciência da importância de valorizarmos o contraditório como um fator de legitimação de todo o sistema de justiça. E aí, então, nós entendemos que nessa sociedade multifacetada, que realmente é muito espelhada nas questões afetas à propriedade industrial, né, que há realmente esse impacto em diferentes segmentos da sociedade, nós temos, então, que ampliar ainda mais essa noção de participação no processo. E aí que entra a figura do amicus curiae. Por quê? Porque aí nós temos vez e voz que é dada aos diferentes segmentos da sociedade civil, que, de alguma maneira, haja interesses, né? Ou haja um impacto daqueles litígios em sua esfera ou em seu segmento. Então, é importante, e o amicus curiae ele vai, em alguma medida, espelhar, refletir do alto da sua experiência, da sua representatividade adequada, que é a expressão que o CPC trouxe, essa voz da sociedade no bojo de processos complexos, de processos multifacetados, de hard cases, que, no mais das vezes, acaba sendo a propriedade, os litígios envolvendo propriedade industrial. Então, é, de um lado, uma finalidade imediata da figura do amicus curiae, da sua participação no processo, ampliar o contraditório, como o próprio professor Câmara sempre fala, então permite esse contraditório ampliado, que é altamente saudável, porque ele nos permite, de um lado, legitimar o processo e também aprimorar, pelo menos ter um potencial de aprimorar a prestação jurisdicional, ou seja, o resultado do processo. Então, ele vai, a um só tempo, matar dois coelhos com uma cajadada só, que é propiciar a democracia no processo e pelo processo. Então, isso é um fator a ser considerado.
E, em segundo lugar, também, ele é um fator de legitimação social porque reduz o isolamento do tribunal, aquele encastelamento do tribunal, que é um fator também que coloca em xeque a própria legitimidade do nosso sistema. Então, é a voz da rua, vamos colocar assim, que é trazida para o núcleo central, para a arena do processo, e isso é altamente saudável. E agora, então, fechando a minha fala, indo para a parte final, eu vou trazer, então, como se opera essas forças dentro de casos concretos de propriedade industrial. Então, se nós estamos falando de hard cases, se estamos falando de um ramo do direito que é altamente sofisticado, que está na ordem do dia e que traz impacto para diferentes segmentos. De outro lado, se nós temos um microsistema que almeja, pelo menos, ir ao encontro de um desses valores da propriedade industrial, que é exatamente a segurança jurídica, onde e como o amicus curiae entra nesse jogo de forças e o que ele tem para contribuir especificamente dentro dessa seara de propriedade industrial. E aí nós temos, lógico, como o próprio Mazzola falou, em muito boa hora, o INPI, e aí eu vejo nos meus estudos de pesquisas de repetitivos ou temas que deveriam ter sido afetados aos repetitivos, como o Mazzola falou, o INPI como peça-chave. E ao lado dele, logo a seguir também, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, como duas referências inegáveis de vozes autorizadas de forma irretorquível nesse segmento. Então, é importante que nós saibamos disso, e nós, inclusive, como processualistas, reconheçamos isso, porque nos apropriando disso nos torna mais familiarizados e mais afeitos, mais propensos a chamá-los e invocá-los para dentro dessas questões. E aí vem um ponto que aí eu também queria elogiar, já que o seminário é interdisciplinar, elogiar o ramo da propriedade industrial. Vocês estão anos-luz à frente do direito notarial registral. Por quê? Porque os artigos 57 e 175 da Lei da Propriedade Industrial, eu tenho que aplaudir de pé. Porque vocês, então, se ressentem, como o Mazzola se ressentiu, e justíssimo, eu ia falar sobre isso no preciso, de que deveria ser afeta aos repetitivos aquela temática muito delicada sobre qual é a natureza jurídica ou qual é a caixinha que a gente coloca o INPI na sua intervenção. E é uma intervenção, lógico, fluida, dinâmica, volátil, e é bom que seja. Mas por que a gente discute isso? Porque a gente tem o 57 e tem o 175 da Lei de Propriedade Industrial, que diz que tem presunção absoluta de interesse, ainda que não seja jurídico, interesse institucional do INPI nessas demandas, entende, Mazzola? Coisa que, no direito notarial registral, a gente não tem o equivalente. E porque a gente não tem o equivalente, nós não somos chamados a nos manifestar, entende, Mazzola? E isso é deletério para a rigidez do sistema. Entendeu? Então, você imagina, se ouvindo o INPI, nós temos arestas, nós temos julgados atécnicos, você imagina no outro lado, na temática co-irmã, que é o direito notarial registral, em que a gente nunca é chamado. Entende, Mazzola? Então, eu queria render as homenagens de público à Lei de Propriedade Industrial e a vocês que fizeram emplacar uma norma muito clara nesse sentido e que acaba impondo ao judiciário não fechar os olhos para isso. E isso de forma altamente vanguardista e precursora lá na década de 90. Quando a gente não tinha 138 do CPC falando de amicus curiae, quando a gente não tinha contraditório ampliado, quando não tinha nada disso. Então, aí tinha que ficar criando outros nomes, né? Assistente especial, intervenção sui generis, porque a gente não estava preparado para isso. Mas tinha que aceitar o INPI, entende, Mazzola? E isso é altamente de vanguarda e a gente precisa disso na minha área de atuação também. E eu me vejo muito no INPI nesse aspecto, entende? E faço coro com você de que essa questão tinha que ser afetada. Agora, tinha que ser afetada. Adorei o artigo seu com a Natália sobre esse tema, achei sensacional, mas eu acho
que naquela questão, naquela dicotomia, que, a meu ver, e aí também eu tenho que render minhas homenagens ao STJ, tá? Acho os julgados do STJ, li inúmeros, tá? Pesquisei inúmeros, acho que eles são bastante até didáticos a esse respeito, porque até os processualistas conseguem entender bem qual é a dinâmica e adentrar na discussão e se familiarizar com ela. Então, naquela dicotomia da causa de pedir, quando nós não estamos falando diretamente de impor condutas ao INPI, entende? No bojo do procedimento, então, dolo, fraude, ausência de devido processo legal. Então, quando não atribuímos conduta específica ou vício a cargo do INPI, portanto, a gente viria para a segunda causa de pedir, que seria um defeito intrínseco do bem corpóreo ou má-fé do depositante, eu acho que ele é amicus curiae. Por que eu acho que ele é amicus curiae? Vou fazer só um parêntese aqui, já fechando, porque é lógico que ninguém veio aqui me ouvir, todo mundo veio ouvir o desembargador Alexandre e o doutor Marcelo Mazzola. Mas, enfim, colocando a mão nessa cumbuca, eu acho que é amicus curiae. Por quê, Mazzola? E eu tenho um carinho enorme por amicus curiae. Mas não é puxando a sardinha para a brasa amicus curiae, não. Tecnicamente, eu acho que é amicus curiae. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, que nesse caso, o INPI, e eu me vejo no INPI, entende? Eu me vejo, eu consigo, porque eu me vejo em demandas equivalentes na minha seara. Ele defende o interesse institucional, e o próprio STJ reconhece isso. O interesse do INPI, nesse caso, ele sobrepaira, entende? E circunstancialmente, acidentalmente, pode até coincidir com a posição do autor ou do réu. Não tem problema nenhum, mas isso faz parte da regra do jogo. Isso é insto ao amicus curiae, entende? Então, é insto ao amicus curiae a ele, tendo compromisso imediatamente com o seu interesse institucional, esse interesse institucional, naquele caso concreto, acidentalmente, contingencialmente, coincidir total ou parcialmente com o que está sendo pleiteado pelo autor ou pelo réu. Mas ele não fez pacto de sangue com o autor nem com o réu, entende? Ele está ali num voo solo. O compromisso dele, assim como o meu compromisso nos registros que eu lavro, é com o estado da arte, é com o ordenamento jurídico, ou com a lei, né, professor Câmara, como a gente falava mais tarde, é com a lei à luz dos princípios, né? Mas não é um compromisso ou pacto de sangue na canoa furada do autor ou do réu, entende? E faz parte da regra do jogo do amicus curiae circunstancialmente haver essa coincidência. Então, é uma participação essencialmente dinâmica e volátil, porque ele sobrepara, o voo dele é mais alto, e é bom que seja, né? Então, e a questão dele ter, por força da lei de propriedade industrial, poderes de atuação mais amplos, também não acho que conflita com o 138, porque o 138 ele deixa a porta aberta, e é uma norma geral, CPC. A ideia do 138 é dizer, olha, não pode fechar a porta para amicus curiae em procedimento nenhum. Coisa que a gente fazia, a gente achava que era exceção amicus curiae, agora ele passou a ser regra. Mas isso não exclui que uma lei especial como a Lei de Propriedade Industrial, que é precursora, como eu disse, já diga que ele vai ter mais poderes do que o 138. E opé legis, não opé iudicis, entende? Porque o interesse institucional dele já é previsto na lei. Então, eu acho altamente salutar, e colocando aí a minha mão nessa cumbuca, eu acho que ele é amicus curiae, sim, e eu acho que a gente abre mão disso, a gente abre mão de um arcabouço científico, doutrinário e legal que subsidiaria a nossa interpretação e aplicação. E, para finalizar, o IAC já foi falado, então vou fechar só com um tema repetitivo 950, que é do recurso especial representativo da controvérsia 1.527.232, originário de São Paulo, da segunda sessão, relator ministro Luiz Felipe Salomão. A decisão foi unânime, foi julgada em 13 de dezembro de 2017. Nós tivemos como amiticuri o INPI, como não poderia deixar de ser. E aí, queria fazer um parêntese, eu ainda acho que mesmo naquela discussão que o Mazzola trouxe, né, mesmo nas ações em que se discute concorrência desleal e, portanto, não propriamente direito marcário diretamente, eu não estou falando quando você se miscui em direito marcário por via transversa, não, estou falando genuinamente de concorrência desleal, eu acho que tinha que ter
o INPI como amicus curiae, sim, sempre, para zelar pelo estado da arte, justamente para evitar esse tipo de usurpação da competência da Justiça Federal. Então, colocar o trem nos trilhos, sabe? Mas, enfim, aqui no tema repetitivo 950, a gente tem INPI como amicus curiae, ABPI como amicus curiae, CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, e a Confederação Nacional da Indústria. Então, para ver que a gente tem vários segmentos envolvidos, e é bom que essas entidades tenham vez e voz, e elas tiveram. E não só tiveram, como eu queria destacar no final daqui da minha fala, que não só tiveram, que a leitura do acórdão nos dá conta de que foi levada em consideração a manifestação dos amicus curiae. E que bom, entendem? Então, não é que eles falaram e jogaram palavras ao vento, não. Não. O acórdão transcreve várias passagens da manifestação dos amicus curiae. Então, eu acho que isso é importante para a gente ver que a participação dos amicus curiae não é só para inglês ver. Não é só para preencher formulário, praticar e de repente, o tribunal ir dormir com a consciência mais tranquila porque deixou o pessoal falar. Não é isso. Então, eu acho que aquela ideia de participação democrática e influência no convencimento do judiciário, eu acho que os amicus curiae em propriedade industrial têm tido a oportunidade, têm conseguido influir, porque a transcrição de vários trechos das manifestações, e elas foram, a meu ver, decisivas para a conclusão. E aí, nele, então, aí a discussão era se seria possível a Justiça Estadual impor a abstenção de uso de marca registrada pelo INPI, e a segunda questão, se seria cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a Justiça Estadual determinasse a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, notadamente o trade dress, né, de produtos e serviços. E é o tema, a tese que foi firmada, e aí, humildemente, me parece que foi acertada, é dizer o que, a meu ver, deveria ser o óbvio, né? Que as questões acerca do trade dress, dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI, cuidando da ação judicial entre particulares estritamente, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. E aí eu diria até que nem seria institucional, acho que seria até propriamente, talvez até jurídico, dependendo da circunstância. No entanto, compete à Justiça Federal em ação de nulidade de registro de marca, aí estamos falando propriamente desse tema, do direito marcar estrito sensu, com a participação do INPI, e aí entra naquela questão do litisconsórcio necessário, ele podendo optar por polo ativo e passivo, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Então, a participação dos amicus curiae foi nodal para separar o joio do trigo. E, inclusive, teve um caráter que eu achei muito interessante, quase que, como é que eu posso dizer, quase de denúncia, né? De dizer, olha, na prática, a gente vê a subversão dessas regras em que o Poder Judiciário estadual, Justiça Estadual, acaba por via transversa se imiscuindo nas questões propriamente de registro da marca. Então, tem até um quê de denúncia dos amicus curiae que eu acho muito saudável, porque eles lidam com isso na prática. Né? Então, veja que é altamente saudável e justamente porque eles têm um interesse que sobrepaira, eles colocam os pingos nos is no meio dessa confusão e jogam um alerta muito saudável para a rigidez e para o aprimoramento do sistema. Então, eu não acho que a amicus curiae vem para complicar ou para tumultuar, ele vem aí para depurar, para decantar e para arejar o nosso sistema. Então, eu vejo com muitos bons olhos, de uma maneira geral, e em propriedade industrial mais ainda. E, mais uma vez, rendo homenagens à lei de propriedade industrial tão precursora e já com o quê de inveja, porque eu queria trazer para 6.015 também. Então, devolvo a palavra ao doutor Gustavo e agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado, Flávia. Fiquei realmente muito impressionado com a sua apresentação. Assim, me impressionou a facilidade com que você navega na área de propriedade industrial, né? A facilidade também que você visualiza essa questão da interface de diversos temas
né, da PI com processo civil, e também, né, com um tema polêmico, a processual do NPI, né, divergindo do nosso Marcelo Mazzola, que eu conheço bem também o artigo dele. Então, acho que a gente pode colocar algumas perguntas sobre isso. Eu acho que eu tenho uma pergunta apenas para cada um de vocês, né, já que já está um pouco adiantado. Desembargador Alexandre Câmara, o senhor falou muito sobre a questão da segurança jurídica, né, fez piadas, naturalmente, sobre a insegurança que é, dependendo, né, da vara que o seu caso cai, isso a gente vê a todo momento, seja em primeira, seja em segunda, seja no STJ. Então, isso é o que a gente vê realmente. Eu mencionei, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e vi o quanto que o common law, né, eles dão a importância para o precedente. Né? Assim, eu me lembro de alguns casos discutindo casos decididos pela Suprema Corte Americana, por exemplo, critérios de patenteabilidade, critérios para se determinar se uma invenção tem atividade inventiva ou não. A Suprema Corte já decidia, aquilo já passava a ser aplicado pelos tribunais e o próprio USPTO, né, o INPI americano, já chegava e já emitia guidelines de acordo com aquela decisão da Suprema Corte, aplicando o teste, né, que foi colocado na decisão. Então, assim, me impressionava muito, às vezes, ou seja, a importância que o common law dá para os precedentes, e a gente vê aqui, embora a gente tenha esses avanços, né, do novo CPC, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a andar, como a gente viu na sua própria apresentação. Então, minha pergunta é, além desses institutos que existem, além dos advogados tentarem estimular, né, essas decisões, seja a nível de RDE ou IAC, o que a gente pode fazer? Né? Qual é o caminho para a gente resolver essa situação de insegurança jurídica e melhorar, né, ou seja, a questão dos padrões decisórios, conforme você colocou na sua apresentação? Bom, Gustavo, obrigado pela pergunta, que não tem uma resposta fácil, evidentemente. Né? Eu só ia pedir licença antes de responder para saudar 3 pessoas que estiveram aqui conosco o dia inteiro e que mostram, acho que são bons exemplos do alto nível do nosso público. O desembargador Gilberto Clóvis Farias de Matos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o professor Robson Renaud Godinho, que é membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Civil, o professor Gustavo Osna, lá do Paraná, também esteve conosco aqui o dia inteiro, doutor em Direito Processual, Robson e Gustavo, processualistas do mais alto gabarito. Então, acho que isso mostra bem o alto nível do público do nosso evento. Mas, tentando ser muito objetivo na resposta à sua pergunta, e meio que emitindo aqui uma impressão, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Mas me parece que a questão é cultural. Nós precisamos, de alguma maneira, desenvolver uma cultura do respeito às decisões de hierarquia superior. O juiz de primeira instância tem que ter a cultura do respeito às decisões do Tribunal de Segunda Instância, do STJ, do STF. O desembargador tem que ter respeito às decisões do seu próprio tribunal, do STJ, do STF. O ministro do STJ tem que respeitar a jurisprudência do seu tribunal e do STF. O ministro do STF tem que ser leal à jurisprudência do próprio STF. Isso, na verdade, está na lei, está no artigo 926 do CPC. Os tribunais têm o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Mas se nós não criarmos uma cultura disso, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir transformar isso em realidade. E aí, se me permitem até a notícia, né, eu soube hoje de manhã, minutos antes de nós nos encontrarmos aqui, que a INFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, está criando um curso de especialização em direito dos precedentes para magistrados. A ideia é que magistrados se especializem em teoria dos precedentes para entender como ela funciona, no direito brasileiro, e para que a gente possa difundir melhor esse sistema. E eu tive a honra de ter sido convidado pelo ministro Herman Benjamin, que é o diretor-geral da INFAM, para ser um dos coordenadores desse curso. Recebi esse convite hoje, 15 minutos antes de nós iniciarmos os trabalhos, hoje pela manhã,
acho que é um projeto que pode nos levar a médio prazo, pelo menos, porque, claro, são milhares de magistrados no Brasil, então, para que a gente possa formar essa cultura, isso vai levar algum tempo, mas acho que é uma promessa de que, pelo menos a médio prazo, nós podemos caminhar para uma cultura de respeito aos precedentes dos tribunais e à uniformidade da jurisprudência. Que bela iniciativa é essa, hein? Muito interessante. Eu acho que eu posso até, nessa linha, talvez essa questão ela pode ser discutida desde a faculdade, né? Ou seja, claro, cursos de especialização desse tema para magistrados, excelente, mas eu acho que esse é um tema tão importante que eu acho que desde a faculdade a gente já podia explorar melhor. Marcelo, eu tenho uma pergunta para você agora, de uma participante chamada Thaís Origuela. Ela pergunta o seguinte para você, é um tema que você transita muito bem. Então, Marcelo, acredita que a nova tese cunhada pelo STJ, que entendeu que o NPI é um litisconsorte dinâmico, é a melhor maneira da autarquia perseguir o interesse público? Quais seriam os contras desse instituto? Antes de responder, pessoal, recomendo a leitura, né, do artigo do Mazzola sobre essa questão, publicou junto com a Natália Ribeiro. É um artigo com o qual eu já adianto que eu concordo integralmente e foi recepcionado pelo STJ recentemente, né, a tese dele, da questão do IPI sendo um litisconsorte dinâmico em ações de nulidade. Então, Marcelo, fala aí para a gente, né, essa pergunta e a sua posição sobre esse tema. Obrigado, Gustavo. Antes, eu queria também saudar o desembargador Gilberto Clóvis e lembrar que ele foi magistrado de vara empresarial. Cansamos de despachar com o desembargador, com o então juiz Gilberto e hoje desembargador, profundo conhecimento da área de propriedade industrial, então é um motivo de muita alegria tê-lo aqui conosco. E também os amigos Robson Godinho e Gustavo Osner. Bom, Gustavo, só para também mencionar que esse artigo que você falou do litisconsorte dinâmico, ele foi recentemente anabolizado, porque quando eu escrevi com a Natália, nossas ideias ainda eram, enfim, novas, mas fazendo algo ainda muito panorâmico. E depois de algumas decisões do STJ, eu vim escrever, então, um artigo com o desembargador Câmara, e aí a gente pôde mergulhar um pouco mais e analisar as decisões do STJ, os prós e os contras, e tem todo um capítulo novo que o desembargador desenvolveu sobre a migração dos polos, que realmente deve sair em breve numa coletânea do STJ, e fazer esse registro. Mas, Gustavo, esse tema também não tem resposta fácil, né? Por quê? Como eu mencionei, a nossa professora Flávia entende que o NPI é micus curia, assim como o Cássio Scarpinella Bueno, que também entende que o NPI é micus curia. Então, assim, uma vez eu ouvi uma frase do ministro Barroso que no direito não tem certo, não tem errado. Tem-se a tese para em pé. E, claro, tem bons argumentos, né, para ambos os lados. Eu, pessoalmente, mantenho a minha posição de que o NPI é um litisconsorte, porque a lei fala intervirá, um comando imperativo. E, como a gente sabe, o amicus curia é uma intervenção facultativa, né? Não tem uma obrigação do amicus curia intervir. Nas ações de nulidade, a gente sabe que o NPI é citado para contestar. A rigor, a amicus curia também não contesta, não apela. O NPI briga por condenação sucumbencial, que também não estaria... Mas, de novo, são teses, são percepções, são argumentos, né? Eu acho que muitas situações, principalmente na justiça estadual, nas ações de infração, o NPI é sim amicus curia. Mas nas ações de nulidade, no NPI, eu tendo a achar que ele é um litisconsorte, ou seja, ele é réu, mas é um litisconsorte dinâmico. Dinâmico por quê? Porque ele faz a chamada migração interpolar, que existe tanto na lei da ação popular quanto na lei de ação de improbidade administrativa. Nesses dois diplomas existe a possibilidade do ente público migrar de polo. Isso pode ser aplicado de forma análoga, melhor dizendo, na esfera da propriedade industrial. Eu não consigo ver contras, prós e contras, mas eu acho que são efeitos colaterais, porque a depender se você entende que o NPI é amicus curia,
na federal, eu me pergunto, bom, se é amicus curiae, então isso impacta a competência. Porque se ele não é um litisconsorte, então, a rigor, essa ação não precisava tramitar na federal, porque só teria um outro réu. Ou não teria nem outro réu em ações que envolvem só a nulidade de um pedido de registro, ou de um ato que deferiu o pedido de registro. Então, tem muitos impactos, como eu falei, da remessa necessária, honorários sucumbenciais, que me caminham a entender que é realmente o NPI. Mas, de novo, é uma questão que, se fosse fácil, não teria uma discussão desse tamanho na doutrina e na jurisprudência, com grandes players, cada um defendendo uma posição. Mas é isso. Na mesma linha, e aí, doutora Flávia, vou fazer uma pergunta para você. A Thaís, ela perguntou, o que acha da corrente da doutrina que lê o NPI como amicus curiae? A doutora Flávia já respondeu na palestra dela, falou que ela entende que é um amicus curiae. Agora, além do que o Mazzola falou, doutora Flávia, e eu vou falar porque eu concordo com o Mazzola, eu tenho muita dificuldade, eu acho que, eventualmente, numa ação de infração, eventualmente, dependendo da importância do caso, o NPI poderia ser chamado para opinar. Agora, numa ação de nulidade, eu tenho muita dificuldade, principalmente porque a gente está falando da nulidade de um ato que foi proferido pela autarquia após um processo administrativo de mérito no qual foi aplicada a lei de propriedade industrial. Então, ou seja, a gente está falando de um ato que foi proferido pela própria autarquia aplicando a LPI. Então, ou seja, eu acho tem muita dificuldade, principalmente numa ação de nulidade, na qual o NPI, teoricamente, ele vai ter que opinar sobre o ato que ele proferiu, concordando ou discordando com ele, como ele seria um amicus curiae nesse processo. Doutora Flávia, eu queria, talvez, que você pudesse fazer um breve comentário sobre isso e como ultrapassar, talvez, esse argumento e os argumentos que o Mazzola mencionou. Gustavo, só um comentário aqui. Eu acho que a gente pode depois abrir como amicus curiae para o desembargador Câmara, para ver a opinião dele também sobre esse tema. É verdade. Doutora Flávia. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente, como o próprio STJ distinguiu, eu acho que quando nós estivermos imputando uma conduta ou um vício ao INPI, aí ele tem interesse jurídico, entende? Porque foi uma conduta que ele praticou. Então, aí ele não tem o distanciamento, eu costumo dizer, ele não tem como dizer que ele subiu um degrau e está enxergando o litígio um degrau acima, entende, doutor Gustavo? Então, ele não tem distanciamento para dizer que ele é amicus curiae. Então, o interesse dele não é institucional, é o interesse jurídico direto. Agora, eu acho, e aí eu estou falando, inclusive, como registradora, entende, doutor Gustavo? Mutatis mutandis. Então, eu consigo, entende, ter essa empatia com o INPI para me colocar no lugar, embora eu saiba que eles se sentem mais à vontade de não se enquadrar em nenhuma caixinha e dizer que é intervenção sui generis, né? Eles se sentem mais à vontade de dizer isso normalmente. Mas, engraçado, eu me visualizando mutatis mutandis de um registro praticado por mim, na prática, olha só que curioso, na lei de registro público, se não for atribuída uma conduta a mim, eles nem vão me perguntar nada. Entendeu, doutor Gustavo? Então, mutatis mutandis, se não for atribuída uma conduta a mim, nem me chamam para falar, entende? Em algo que guarda semelhanças muito próximas. Então, como eu não vou dizer que, se não for imputada uma conduta ao INPI, direto ou indiretamente, ou seja, ele não tem interesse jurídico, direto nem indireto, o interesse dele vem a ser o quê? Institucional. Então, é uma conduta atribuível a quem? Ao depositante, ou algo inerente ao próprio bem incorpóreo, entende? Mas só que, mesmo assim, ele tem que intervir por quê? Antes de mais nada, porque tem previsão legal expressa. E tem uma presunção absoluta de interesse dele, que eu acho altamente salutar, que eu volto a dizer, que eu tenho uma inveja de vocês, porque no nosso regime não temos isso, entende, doutor Gustavo? Mas só traçando um paralelo, tanto não é intuitivo que ele seria tecnicamente parte, porque eu entendo que amicus curiae não é nem tecnicamente parte, né, como o Didier fala, é parte peronomútil.
a gente não é nem chamado a se manifestar, entende? Embora, claro que tenhamos um interesse não jurídico, aquele elementar pão, queijo, que normalmente os juízes só conseguem identificar quando é muito, muito objetivo, está previsto na lei. Então, não é pão, queijo, não é. Mas eu sou o fiel da balança, eu sou o gatekeeper dessa bagunça, entende? Então, alguém tem que me ouvir. Mas no meu regime, ninguém está nem aí. Entende, doutor Gustavo? Então, veja só. Entende? Como vocês têm uma lei muito boa, né? Então, assim, vocês estão numa posição muito melhor do que a nossa, eu acho que vocês ficam numa posição privilegiada, né, em relação a gente. Mas para a gente isso não é tão natural e tão óbvio porque a gente não tem a letra da lei. Eu acho que a letra da lei que faz dizer é na Justiça Federal porque a lei disse que é na Justiça Federal. Textualmente, está lá. Entende? Então, eu dizendo que é amicus curiae não tem que ser lá porque a lei disse. E ele tem uma gama de poderes muito ampla porque a lei disse. E aí é o que eu disse, que eu invejo a lei de propriedade intelectual cada vez mais. E quanto mais eu estudar, eu acho que vai ser pior. Mais eu vou me ressentir da 6.015 e não beber na mesma água da lei de propriedade industrial. Você continuar estudando, vai ser um prazer, porque você vai sempre poder participar dos eventos do IDS. Fica tranquila que você vai ser, com certeza, convidada para outros eventos. Tá bom? Bom, gente, eu acho que foi uma tarde incrível. Gustavo, o amigo Escura, desembargador Câmara, quer falar sobre... Verdade, desculpa, desembargador, desculpa. Eu quero, por favor. Não sei, eu quero falar, mas olha, eu quero falar. Quer? Não, eu vou ser amigo da onça. Não vou ser amigo da corte, vou ser amigo da onça. Para mim não é amicus curiae, tá? Por algumas razões. Primeiro, embora eu acho que há bons fundamentos para os dois lados, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas para mim não é amicus curiae, primeiro porque a intervenção não é voluntária. E para mim a intervenção do amicus curiae é, por natureza, uma intervenção voluntária. Segundo, porque se fosse amicus curiae, não adiantaria nada a lei dizer que a competência é da Justiça Federal, porque aí a lei seria inconstitucional. A competência da Justiça Federal está definida no artigo 109. O ente federal tem que ser autor, réu, assistente ou opoente. Se ele não é nada disso, a lei ordinária não pode ampliar a competência da Justiça Federal. Então, até para se dar interpretação conforme ao dispositivo legal que diz que a competência da Justiça Federal, nós temos que considerar que o INPI intervém como autor, réu, assistente ou opoente, né? Assistência também é intervenção voluntária. Oposição, evidentemente, não se trata. Autor ele não é porque não foi ele que demandou, então só sobrou ele ser réu. E, portanto, o litisconsorte. A questão dos poderes não me impressiona tanto, né? Amicus curiae não apela. Não, mas a lei pode dizer que determinado tipo de processo apela. Então, esse argumento não me impressiona tanto. Mas, a meu ver, o fundamental aqui, para a gente compreender por que ele pode ser litisconsorte e não amicus curiae, é a própria superação da teoria da relação processual. Quando a gente pensa no processo como relação processual, com o juiz em cima, o autor e o réu embaixo, a gente está pensando numa relação que é bipolar e polos são posições fixas no processo, né? Então, quando a gente começa a defender a possibilidade de uma despolarização do processo, a gente está também por aí superando a ideia de relação processual, né? E há um trabalho clássico do nosso amigo Antônio do Passo Cabral, que estava aqui conosco até agora há pouco, falando em despolarização do processo. Só que ele fala em migração de um polo para o outro. E eu digo que não tem polo. Que há processos com polos e processos que não têm polo, né? Há processos em que as partes atuam dentro de zonas de interesse e elas vão se locomovendo dentro dessas zonas. Se elas estão ali numa situação que é dinâmica, que é móvel, então não é polo, porque polo é fixo. Porque se você mover o polo norte, ele deixa de ser polo norte. Ele só é polo norte porque ele está fixo naquele ponto. E o mesmo vale para o polo sul. Se você pode mudar a posição, ele não é um polo. Então, o que você tem ali é uma área dentro da qual o sujeito transita, e isso é uma zona, não é um polo, né? E a gente tem outros exemplos. A ação de consignação em pagamento quando há dúvida sobre quem deve receber o pagamento, né? Você tem ali dois réus,
dois ou mais, aqueles que supostamente poderiam ser considerados credores. Em algum momento, eles podem estar juntos, defendendo o mesmo interesse, por exemplo, para discutir o valor que o autor tem que depositar. E, em outro momento, eles vão estar em posições opostas, um brigando com o outro, porque cada um quer o dinheiro para si, né? Então, eles são litisconsortes, porque ambos são réus, e brigam entre eles boa parte do tempo, né? Então, essa ideia de que nem sempre no processo haverá posições fixas, nem sempre haverá polos no processo, é uma ideia que nós podemos sustentar por conta de uma ultrapassagem da velha teoria da relação processual, que via as partes em posições estáticas. Por isso, para mim, não é amicus curiae, para mim é um litisconsorte. Bom, fantástico. Eu acho que a gente não precisa dizer mais nada para a intervenção do desembargador. Bom, pessoal, eu acho que foi uma tarde incrível. Eu só tenho a agradecer, sabe, tanto a nossa audiência, que permaneceu aí, muitos permaneceram do início ao fim com a gente, todos os nossos palestrantes, moderadores, a doutora Flávia, Peter Simpson, que está aqui com a gente, não sei se quer fazer algum comentário, afinal, em relação ao evento. Bom, já está adiantado da hora, mas eu, né, acabei de tomar uma aula assim, né, do mais alto nível, então eu só tenho que, né, preparar a minha entrada no fim de semana com toda essa alegria, né, com toda essa aquisição de saber. Então, só tenho que agradecer e dizer parabéns, organizadores. Para mim é um orgulho poder ter participado e poder, né, ser parte, né, dessa organização aí que é o IDS também. Claro. Parabéns aí a todos. Foi litisconsorte, não foi amicus curiae, não. Peter, inclusive, é o sócio coordenador responsável pelo IDS, nos responsáveis pelo IDS. Então, eu acho que mais do que justo essa sua participação final. E gostaria de agradecer ao Marcelo Mazzola e especialmente também ao desembargador Alexandre Câmara. Desembargador, acho que foi fantástico, tanto a parte da coordenação, quanto a parte da participação em si. A sua palestra foi brilhante. Eu não tenho a menor dúvida que, quando a gente colocou o primeiro seminário interdisciplinar de processo civil e propriedade industrial, a gente fez bem, porque eu acho que depois desse evento de hoje, o segundo tem que vir, né? E eu já me coloco aqui, né, já assumo essa obrigação. Eu acho que o doutor Alexandre e o Mazzola também pensam da mesma forma, né? Vamos fazer com que esse evento realmente entre no calendário, né, tanto os profissionais de propriedade industrial quanto de processo civil. Eu acho que é uma interface muito rica e realmente esse evento tem que entrar no calendário. Bom, pessoal, então eu acho que eu gostaria de encerrar, agradecer a todos, até a próxima. E o último aviso, o nosso evento vai ficar gravado, tá? E a gente vai disponibilizar ele no site do IDS, ids.org.br. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima.